Ai, vamos abrir a porta da esperança. Já diria Silvio Santos, né, pessoal? Abriram-se a porta da esperança, né? Abriu a porta da esperança, porque o Clube do Remo está a uma vitória da classificação para a segunda fase da Série C, depois da gente passar aqui a tarde toda secando o Figueirense diante do São José. Justamente contra a equipe gaúcha, fora de casa, agora o Remo tem a missão de vencer e se classificar. A gente vai explicar aqui o cenário para essa última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Antes, já peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Entrou no vídeo, já deixa o teu gostei, é muito importante. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, chegando na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no canal. Olha, vem pra cá! Esse vídeo deu apoio ao patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição utilizando o cupom Chaves Remista e também clicando no primeiro comentário fixado. Lembrando, se cadastrando aqui no nosso link exclusivo da Bet Nacional, você estará concorrendo a uma camisa oficial do Clube do Remo. Hoje, vários campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. Com certeza esse jogo aí entre Figueirense e São José quebrou a banca para quem apostou no empate, para quem apostou em São José o empate também, né? E quem profetizou com certeza faturou uma grana extra, jogando sempre com responsabilidade com a Bet do Brasil. Galera, é o seguinte. Cara, eu nunca torci tanto contra uma equipe como eu torci pro Figueirense. Eu até mandar um abraço para a galera do Figueirense, que eu sei que gostam do Clube do Remo, mas hoje não dava para torcer por vocês. As circunstâncias do campeonato fizeram com que a gente viesse aqui, né, e torcesse hoje por um empate ou uma vitória do São José. Cara, eu não sei se o São José recebeu ajuda, mala, pix, o que vocês queiram aí escolher. Mas a equipe gaúcha não merecia hoje, em nenhum momento, sair com um resultado que não fosse um positivo, né? O empate é uma vitória. Porque, cara, o Figueirense fez o gol ali com o Camilo, hoje, jogador do Clube do Remo, inclusive, e mais nada. O Figueirense parou de jogar, não fez mais absolutamente nada no jogo e só deu São José. Mesmo que o São José tenha recebido uma ajuda nessa partida, o Figueirense ele vem caindo de produção nas últimas rodadas. Isso é muito nítido. Há um bom tempo que o Figueirense tem tido essas atuações ruins. E vem desperdiçando essa oportunidade há um bom tempo na competição. Venho, inclusive, comentando com vocês que tanto o Figueirense quanto também o Londrina são as equipes que mais estão caindo de desempenho nessa reta final. Mesmo o Remo perdendo algumas partidas, e que, inclusive, algumas nem merecia a derrota, né? Ele, junto com o Náutico, conseguiram uma recuperação nessa reta final. E hoje eu posso dizer para vocês que se fosse fazer o recorte dessa reta final do campeonato, Remo e Náutico merecem a classificação. O Remo vencendo o São José fora de casa e o Náutico vencendo o Londrina fora de casa também, os dois passam para a próxima fase. Londrina e Figueirense ficariam pelo caminho, tá? Porque hoje o Figueirense está atrás do Náutico, inclusive, né? O Figueirense foi a 24 pontos, o Náutico está com 25. Ou seja, o Figueirense precisa vencer fora de casa e não depende mais das suas próprias forças. Inclusive, saíram muito vaiados ali. Com certeza vai ter protesto da torcida da equipe catarinense, porque o resultado para eles foi péssimo. Perderam mais uma oportunidade. E, cara, o cenário para a última rodada, com certeza, não sei, com certeza, o São José também, né, pode ter, sim, um incentivo das equipes que irão concorrer com o Clube do Remo por essa vaga. Tanto Tombense, o Londrina, o próprio Figueirense. Porque, cara, se hoje caiu o Pix para o São José, foi muito bem pago, né? Porque o São José ali, o tempo todo, uma equipe que não tem mais nenhuma pretensão no campeonato,
o tempo todo lutando ali em busca do resultado. O Figueirense, em nenhum momento ali no segundo tempo, principalmente no segundo tempo, merecia o resultado, né? Então, o São José, em alguns momentos, perdeu até gols debaixo da trave, cara. Então, se fosse vitória do São José hoje, não seria nenhum exagero. O Figueirense fez uma partida péssima. E agora, qual é o cenário para essa última rodada? Galera, o Remo depende só dele. Uma vitória simples do Clube do Remo classifica ele para a segunda fase da Série C. Porque, assim, vencendo ontem Londrina, existiam dois cenários, né? Ou o Figueirense perdia pontos hoje contra o São José, ou na última rodada, Londrina tinha que perder pontos contra o Náutico, ou o próprio Figueirense tinha que perder pontos contra o Volta Redonda fora de casa também. Então, galera, é o seguinte, o Remo só depende de uma vitória simples. 1-0 já classifica a gente. Por quê? Porque a gente iria a 28 pontos, tá? E com 28 pontos, a gente não perderia mais a vaga no G8. No máximo, né, a gente terminaria na 8ª colocação, dependendo do resultado do jogo entre Londrina e Náutico. Então, a gente pode terminar ainda na 7ª colocação essa fase da Série C, porque o Ipiranga já chegou aos 29 pontos e o Remo só pode chegar a 28. Então, o Remo ainda tem possibilidades de terminar na 7ª posição e que ali mudaria só um cenário, né, de grupo da Série C, porque ele já vai começar o quadrangular caso se classifique jogando em Belém e termine jogando fora, tá? Não muda mais esse cenário, não tem como ele começar fora e terminar em Belém ainda quadrangular. Mas o que vai importar, obviamente, é o Remo estar dentro. E agora é o planejamento para essa última rodada. O Remo vai ter que montar uma estratégia de jogo, vai ter que ser o senhor do jogo contra esse São José fora de casa. É verdade que é um gramado sintético, mas a obrigação é do Clube do Remo. O Remo pretende se classificar, o Remo pretende lutar por uma classificação e por um acesso, ele tem que superar tudo isso, tem que superar gramado sintético, clima, qualquer adversidade. É chegar lá em Porto Alegre e vencer o jogo. Então tem que ser uma estratégia muito bem feita para que a gente consiga vencer essa partida diante do São José. Uma vitória simples, o Remo estará classificado. Claro, não vai ser fácil por várias circunstâncias que vocês sabem que o futebol brasileiro tem, né? Principalmente de bastidores. Aí também é com a diretoria agir para que esse bastidor envolvendo arbitragem e outras situações também seja muito bem desenhado. O mais difícil já aconteceu nessa rodada, que era o Remo vencer e torcer por o tropeço do Figueirense. E aconteceu. O Figueirense era a equipe que não podia vencer na rodada, claro, dependendo da vitória do Clube do Remo também. Então a gente sai de uma situação de praticamente eliminado, porque se o Remo empata ontem contra o Londrina, ele estaria eliminado, tá? Não conseguiria muita coisa mais no campeonato, para uma situação agora onde só depende dele mais uma vez. E é impressionante isso, né? Como o Remo brincou no campeonato todo, como o Remo foi irregular. Em alguns momentos ele mesmo se complicou. A gente já era para estar classificado por todo o investimento que a gente fez nessa Série C, se a gente tivesse feito um pouquinho melhor algumas situações, né? Se, inclusive, na era Rodrigo Santana, a gente tivesse tido decisões e escolhas melhores em algumas partidas, o Remo já poderia estar classificado aí para a segunda fase da Série C. Então vai ser uma semana muito importante. Já comentei no vídeo de meio-dia com vocês que o Remo deve treinar só em campo sintético nessa semana e viajar para Porto Alegre na quinta-feira para se concentrar exclusivamente para esse jogo diante do Zequinha. Vai ser difícil? Vai, mas o Remo tem a obrigação de chegar lá e vencer pela sua obrigação ainda no campeonato, que é de se classificar. Um campeonato que a gente não tinha tanta esperança por todo o início ruim do Clube do Remo, né? E só o nosso remismo realmente, né, que mantinha aquela chama acesa de esperança de que algo pudesse ser possível. E os deuses do futebol sorriram para o Clube do Remo. Os deuses do futebol nos ajudaram nessa rodada a chegar, dependendo só da gente na última rodada. De verdade, cara, parece um sonho isso, o Remo depender só dele. Por todas as adversidades, desde o próprio confronto contra o Figueirense, que o Remo perdeu ali por 1-0, depois venceu a Aparecidense, aí perde para o Confiança ali, né? Infelizmente garfado pela arbitragem. Ontem faz o melhor jogo dele na Série C, vencendo o Londrina por 3-0. E agora vai para essa decisão fora de casa. O Remo precisa dessa vitória. Seria a terceira fora de casa para garantir essa classificação
a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O Leão está vivo e só depende dele. A gente vai conversar muito durante essa semana. Queria muito que vocês comentassem aqui também o que pode ser possível para a gente conquistar essa classificação, porque está tudo ajudando a gente. Olha, de verdade, por essa reta final, repito, Remo e Náutico mereciam essa classificação pela reta final, pelo que vem jogando na reta final, porque Londrina e Figueirense parece que realmente estão perdendo a força aí, né? E dificilmente conseguirão uma classificação pelo futebol que estão apresentando. Beleza? Queria que vocês deixassem um like, que vocês comentassem os assuntos e verificassem também a inscrição do canal, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Vamos lá para essa semana decisiva, mais importante do ano e que pode garantir a nossa classificação para o quadrangular de acesso à Série B. Tamo junto, valeu!